Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, ele diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos ler novamente? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, o Senhor vem a nós, e Ele vem a nós através da sua palavra, Ele vem a nós através dos seus mandamentos, das suas orientações, da sua direção. E Ele vem, irmão, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é abençoar a nossa vida. O desejo de Deus é abençoar você, o desejo de Deus é fazer o melhor por você. Só que para isso, o que Deus espera de nós é que a gente ouça a sua palavra, não apenas ouvir a palavra. Ele espera que nós tenhamos o cuidado, depois que ouvir, o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, porque Deus, irmão, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer o melhor por você, mas além disso, Deus quer guardar você também, Deus quer proteger você, Deus quer livrar você de coisas que não é a vontade dEle, livrar você de sofrimento, de males, que não é o desejo dEle para você. Só que para isso nós precisamos ter o cuidado de guardar todos, não é apenas uma parte, não é uma grande parte, não é quase tudo. Eu tenho que ter o cuidado de guardar todo o mandamento, ter o cuidado de seguir toda a direção, toda a orientação que Deus nos dá. Infelizmente é onde muita gente acaba falhando. A pessoa, ela ouve, ela está ouvindo, mas não tem tido cuidado devido em guardar todo o mandamento, em seguir toda a direção, toda a orientação que o Senhor dá. Vamos lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel. Irmão, o desejo de Deus é fazer o melhor pela sua vida, é fazer o melhor por você. Esse é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus. Mas Deus está esperando que a gente ouça, e além de ouvir, que tenhamos o cuidado. É esse cuidado que infelizmente tem faltado para muita gente. A pessoa ouve a palavra, ela até obedece a palavra, mas não com o cuidado devido de guardar todos os seus mandamentos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. O Senhor, Deus, havia escolhido Saul para ser rei, para reinar sobre Israel. Foi Deus que o escolheu, foi Deus que o ungiu, foi Deus que o levantou para que ele pudesse reinar, para que ele pudesse viver como rei. Esse é o desejo de Deus para nós. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que Ele nos comprou com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. O desejo de Deus, irmão, Deus escolheu você, como Deus escolheu Saul, foi Deus que escolheu você para fazer o melhor por você, para abençoar você. Mas, irmão, Deus quer que você ouça a palavra dEle. Deus quer que você ouça a direção dEle. Lembrando do Deuteronômio, além de ouvir, que a gente tenha o cuidado. Deus sempre vai esperar que você ouça a sua palavra, a voz da sua palavra. Versículo 2, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito.
o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, o povo estava cansado, o povo estava afadigado, o povo estava com fome. O que Deus esperava era que os amalequitas que habitavam na terra, que eles recebessem o povo de Deus, que eles ajudassem. Só que o contrário, quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto, cansado, com fome, irmãos, os amalequitas vieram para combater o povo de Deus, para lutar contra o povo de Deus. Deus fortaleceu o seu povo, Deus ajudou, e Deus livrou Israel das mãos dos amalequitas. Mas o que eles te fizeram contra o povo de Deus, irmão, não foi esquecido. Passou-se anos, até que chegou a hora que Deus disse: eu me recordei do que fez Amaleque. Irmão, Deus não esquece. Vamos aprender. Irmão, pecado confessado é pecado inexistente. Irmão, eu posso ter pecado, falhado, mas se eu me arrependi, se eu confessei, irmão, a Bíblia diz que confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e quando Ele perdoa, Ele apaga aquele pecado, Ele esquece. Mas se não houver, irmão, confissão, se não houver arrependimento, irmão, esse pecado vai ser lembrado. Pode passar o tempo que passar, uma hora esse pecado vai ser lembrado. Pior do que ser lembrado, ele vai ser cobrado. Irmão, ele vai trazer um resultado, ele vai trazer uma consequência, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, irmão, o pecado vai trazer uma recompensa com ele, uma consequência com ele. Se eu não me arrepender, se eu não confessar, pode passar o tempo que passar, uma hora ele vai ser lembrado, irmão, ou aqui na terra, ou lá diante de Deus, ele vai ser lembrado. Então esse povo errou, pecou, fez uma maldade contra o povo de Deus. Irmão, passou-se muito tempo, mas Deus disse: eu me recordei, eu me lembrei, eu não deixei, não esqueci do que eles fizeram não. Versículo 3: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoe, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até a ovelha, desde o camelo até os jumentos. Então Deus diz: eu me recordei do que fez Amaleque. Além de recordar, era hora de tratar o que eles fizeram. E como que vai tratar o que eles fizeram? Saul, vai lá e destrói totalmente Amaleque. Olha, não poupe nada, não perdoe nada. Irmão, Deus é claro, Deus é específico com ele para dizer: você vai matar homem, mulher, menino de peito, o boi, ovelha, vaca, camelo. Não é para ficar nada. Irmão, Deus é muito claro na sua palavra, que nós precisamos é sempre atentar para ela, mas Deus é muito claro. Deus deu a direção para o Saul, Deus disse a ele o que ele queria que ele fizesse, a direção que ele seguisse. Versículo 4, ele diz assim: e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Deus escolheu Saul, Deus colocou como rei, e Deus esperava que ele ouvisse a sua voz. Deus então dá a ele uma direção, a palavra, para que ele fosse aos amalequitas, que eles os destruísse, que não poupasse nada. Saul, ouvindo a voz de Deus, ele convoca o exército de Israel, e depois que reuniu o exército, ele partiu contra os amalequitas. Quando ele chegou, irmão, ele encontrou os queneus. Queneus, diferente dos amalequitas, era um povo amigo, um povo que ajudou, um povo que socorreu ao povo de Deus. Então Saul vai dar um aviso a eles, dizer a eles: ora,
retirai-vos do meio dos amalequitas, para que vocês não sejam destruídos juntamente com eles. Irmãos, os queneus que não foram bobos, irmão, eles aproveitaram, gente, aquele aviso, eles aproveitaram, irmão, aquela palavra para se retirar, para sair. Irmão, sempre antes da destruição vir, antes do mal chegar, irmão, Deus sempre vai dar para nós a oportunidade de nos livrar do mal. Deus vai dar a oportunidade, Deus vai dar uma palavra de livramento. O problema é que nem todo mundo faz como os queneus. Os queneus, quando ouviram aquela palavra, irmão, eles se retiraram do meio dos amalequitas, porque eles não queriam ser condenados, não queriam ser destruídos juntamente com eles. Irmão, nós precisamos atentar para a palavra de livramento que Deus nos dá. Irmão, antes do mal vir, antes da destruição chegar, Deus sempre vai nos alertar, Deus sempre vai nos avisar, irmão, para que a gente possa sair, para que a gente não seja destruído, para que não sejamos condenados. O problema é que nem todo mundo ouve a palavra de Deus. Nem todo mundo está saindo, se retirando do pecado. Nem todo mundo está saindo do meio do erro. A pessoa está ouvindo a palavra, a orientação, a palavra de Deus de livramento. Irmão, Deus que o Saul queria livrar os queneus. Irmão, Deus quer nos livrar. Deus quer nos livrar, só que para livrar eu tenho que ouvir a palavra de livramento, eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá, para que eu não pereça, para que eu não seja destruído, para que eu não seja condenado. Eu preciso ouvir a palavra de livramento do Senhor e me retirar do meio do erro, do meio do pecado. Irmão, é destruído por quê? Porque não aproveita a oportunidade que Deus dá, não aproveita o livramento que o Senhor está dando. Os queneus aproveitaram, se retiraram do meio dos pecadores. Versículo 7: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e da segunda sorte, e ao cordeiro, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. O Saul ouviu a palavra do Senhor, e ele até obedeceu a palavra do Senhor, mas não com o cuidado que deveria ter em guardar todos os seus mandamentos, porque Deus foi muito claro em dizer para ele: olha, destrói totalmente o que tiver. Deus foi claro em dizer: não perdoe nada, homem, mulher, menino de peito, boi, vaca. Deus foi muito claro, mas o Saul, que ouviu a palavra, que até obedeceu a palavra, irmão, não teve o cuidado que deveria ter, não teve o cuidado de seguir toda a orientação de Deus, não teve o cuidado de fazer exatamente como Deus havia orientado. E esse é um problema para muitos, que apesar de estar fazendo, obedecendo, ouvindo a palavra, mas não com o cuidado que deveriam ter, não tem tido todo o cuidado em guardar toda a palavra, toda a direção, todo o mandamento. A pessoa está cumprindo, está orando, está na igreja, está fazendo alguma coisa, mas não como Deus gostaria que fizesse, e não com o cuidado devido. Eu estou fazendo, eu estou honrando, eu estou obedecendo, mas você está tendo cuidado de seguir todo o mandamento, de fazer tudo como Deus disse? Muitas vezes nós não estamos fazendo, irmão, não estamos ouvindo, obedecendo, não estamos tendo o cuidado devido. Versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Porque Deus deu a palavra a ele, mas irmão, Deus estava acompanhando ele, irmão, Deus estava olhando ele, se cumpriria ou não, se obedeceria ou não. Irmão, Deus não apenas te dá a palavra, Deus está olhando para você, Deus está acompanhando você, Deus está vendo você. E Deus viu que o Saul não obedeceu,
que o Esaú não executou, não fez como Deus havia dito para ele, o que vai fazer com que Deus se arrependa. E a gente tem que aprender, arrependimento para Deus não é igual a arrependimento para nós. A gente se arrepende quando a gente faz alguma coisa de errado. Irmão, Deus não faz nada de errado. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, significa que Deus vai consertar isso, significa que Deus vai corrigir isso. Não é que Deus errou, mas quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, significa que Deus vai consertar aquilo que está errado. Não foi ele que errou, mas ele conserta. Irmão, não deixa Deus se arrepender de você. Irmão, Deus escolheu você, Deus ungiu você, Deus levantou você. Não deixe Deus se entristecer com você, a ponto de se arrepender, de ter te escolhido, a ponto de ter que corrigir você. Então Deus se arrependeu. E aí, continua lendo, ele diz: então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Então Samuel, quando ouviu Deus falando: eu me arrependo de ter colocado Saul, porque ele não executou as minhas palavras, ele não fez como eu havia dito a ele. E Samuel começou a orar a Deus toda noite pelo Saul, clamando, sem saber o que o Saul tinha feito. Porque às vezes nós estamos orando, clamando, e parece que não adianta nada a oração. É porque muitas vezes nós não estamos vendo o que Deus está vendo. Irmão, Deus viu o que o Saul havia feito. Mais do que ele tinha feito, Deus viu o coração dele. E o Samuel, que não viu nada, começa ali a interceder ao Samuel, começa a interceder a Deus pelo Saul, começa a clamar pelo Saul, que não vai adiantar nada. Ele está clamando por quê? Porque ele não sabe o que o Saul havia feito, porque ele não viu o que Deus tinha visto. Às vezes nós oramos: Deus, que você não abençoa ele, que você não ajuda ela, porque tem coisas que Deus vê que você não vê. Deus viu o Saul errando, Deus viu o Saul fazendo o que não deveria, o Samuel não viu. Mas Senhor, você vai fazer isso? É porque ele não viu o que o Saul tinha feito. Irmão, Deus vê o que ninguém vê. Irmão, Deus consegue enxergar o que ninguém consegue. Deus sabe aquilo que ninguém sabe. Irmão, não adianta, irmão, querer brigar com Deus. Irmão, Deus sabe o que Ele está vendo, Ele sabe de todas as coisas. Continua lendo, ele diz mais, 12. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Então Samuel passou a noite inteira orando, clamando pelo Saul. De manhã cedo ele estava lá esperando pelo Saul, até que avisaram: eis que o Saul chegou. E o Saul, irmão, foi lá e levantou uma coluna. Uma coluna, gente, é um monumento em homenagem a ele. Quando a pessoa tinha uma grande vitória, ela levantava um monumento para se homenagear. Ele mesmo estava se homenageando. Irmão, ele mesmo estava se exaltando. Irmão, não se exalte. Irmão, não se exalte, não deixe o orgulho entrar no seu coração, porque aquele que se exalta, ele será abatido. O Saul achou que ele tinha arrebentado, Saul achou que ele estava muito bem, a ponto de fazer um monumento para ele, para exaltar ele, para honrar ele, não sabendo ele como era que Deus estava vendo para ele. Continua lendo o versículo 13. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra. Me diz, ele executou a palavra do Senhor? Irmão, é para você entender como às vezes nós estamos enganados. Irmão, como a pessoa às vezes está se enganando. Ela acha que está fazendo tudo certo, ela acha que está agradando, e na verdade, irmão, ela só está enganada. A Bíblia diz: quem é um homem para entender os seus próprios erros? A pessoa às vezes está errando, está falhando, desagradando a Deus, entristecendo a Deus, mas na cabeça dele, não, ele está fazendo tudo certo, tudo eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. É porque você não consegue ver os seus próprios erros. Versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? Peraí, se você executou a palavra do Senhor, então que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? E mugido de vaca?
porque a direção de Deus foi: não poupe nada, mata tudo, o boi, ovelha, camelo, jumento. Como é que Deus mandou você acabar com tudo? Eu estou ouvindo um mugido de vaca, barulho de ovelha. Como é que você pode ter cumprido a palavra? Como é que você pode ter executado a palavra, se eu estou vendo bois e ovelhas? Se eu estou vendo que você não está fazendo a coisa certa? E uma pessoa não consegue enxergar às vezes o que está diante dela. Continua lendo, versículo 15: e disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Quando Samuel diz: espera aí, se você executou a palavra do Senhor, então que balido é esse de ovelhas que eu ouço e mugido de vaca? Como é que você pode ter executado a palavra do Senhor se eu estou ouvindo esse barulho? E Deus falou que era para destruir tudo. Não, é porque o povo poupou o melhor aí para oferecer ao Senhor teu Deus. Irmão, é a desculpa, é a justificativa que só vai servir para a própria pessoa. Irmão, quantas pessoas estão se escondendo atrás de uma desculpa, de uma justificativa? Não, mas é que Deus sabe, não, é que Deus entende. Não, Deus não entende, Deus não sabe, Deus não quer saber. O que Deus quer é que a gente ouça a sua palavra. O que Deus espera é que a gente siga as suas orientações. Não adianta dar desculpa. Ele está dizendo: foi o povo que pegou, foi o povo que poupou, mas foi para oferecer ao Senhor, como se Deus precisasse disso. Irmão, não tem desculpa que vai convencer a Deus pela sua desobediência. Não adianta dizer: não, é o marido, é a esposa, não, é o patrão, é o pastor. Irmão, não vai ter desculpa que vai convencer a Deus. As minhas desculpas, as minhas justificativas só servem para me enganar, porque convencer Deus não vai. Continua lendo, ele diz: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores e os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, Samuel vai dizer a ele: ora, Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus fez com que você fosse rei, e Deus deu a você uma palavra, uma direção para que você fosse lá e destruísse, aniquilasse aqueles pecadores. Por que você deixou de ouvir Deus? Por que você trocou a palavra de Deus por causa de despojo? Você deixou de seguir a Deus só para você se dar bem, só para você ganhar um pouco mais? Irmão, quantas pessoas estão olhando para despojo? Irmão, estão deixando de ouvir, não estão tendo o cuidado que deveria, porque estão olhando para os despojos, estão olhando para as vantagens, estão olhando para aquilo que podem ganhar, estão olhando para os prazeres, olhando para as vantagens do mundo, estão desprezando a palavra de Deus. Irmão, estão falhando em seguir, em ouvir, em obedecer a Deus. Versículo 20: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O Samuel está sendo usado por Deus para repreendê-lo, para falar, para mostrar o erro dele. Irmão, mas ele não aceita. Ele fala antes: não, você está enganado, você está errado, eu fiz sim o que Deus mandou, eu poupei o Agag, o povo pegou o melhor, mas eu fiz. Ele não consegue assumir e aceitar os seus próprios erros. Deus está usando Samuel para dizer para ele: por que você fez isso?
Por que você deixou de ouvir Deus? Por causa de despojos, para poder conseguir alguma coisa. Mas ele não aceita a palavra, ele não aceita a correção. Irmão, Deus está dizendo: você falhou, você não, errado, eu fiz o que Deus falou, peguei a Agag, o melhor das ovelhas, mas eu fiz. Ele não consegue ver o próprio erro, ele não consegue aceitar a palavra de correção. E uma pessoa às vezes não aceita, ela cauterizou a mente dela: não, eu não estou fazendo nada de errado. Irmão, está adulterando, está se prostituindo, está mentindo, está enganando, está roubando. Não, eu não sei por que as coisas estão desse jeito, eu não entendo. Irmão, a pessoa não consegue ver, ela não consegue assumir, reconhecer, mesmo Deus falando, ela não aceita. O Saul não aceita que ele fez errado. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura. Irmão, o que Deus espera de nós é que a gente atenda, que a gente obedeça, que a gente guarde, que a gente sirva, obedecendo ao Senhor. Irmão, não se preocupe com outras coisas não, porque outras coisas Deus acrescenta na sua vida. O que nós temos que nos preocupar é em obedecer a palavra de Deus. Irmão, o Deus não rejeita sacrifício, mas Deus prefere a obediência. O que Deus espera de verdade de mim, o que Deus espera de verdade de você, irmão, não é que você traga dízimos muito altas, ofertas que você... Não, o que Deus quer de verdade de nós é que a gente obedeça a sua palavra. Deus não quer que você se mate, não. O que Deus quer é que você obedeça a direção dEle, a palavra dEle. Porque, versículo 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Irmão, Deus escolheu o Saul, Deus ungiu Saul, Deus levantou, Deus colocou ele como rei em Israel. O desejo de Deus era abençoá-lo, o desejo de Deus era fazer o melhor por ele. Só que o Saul não teve o cuidado em guardar todo o mandamento. Ele ouviu a palavra, mas só ouvir não é suficiente, só fazer uma parte não é suficiente. O que Deus espera é que eu tenha o cuidado de guardar todo o seu mandamento, que eu me esforce para seguir toda a orientação, toda a direção que Deus me deu. Para quê? Volta lá para o Deuteronômio. Deuteronômio 28:1. Ele diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado, temos que ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O desejo de Deus é te exaltar, o desejo de Deus é te abençoar, o desejo de Deus é fazer o melhor pelas nossas vidas, mas Deus espera que a gente ouça com o cuidado de guardar todo o mandamento. E quando eu não tenho esse cuidado, em vez de exaltar, irmão, eu vou ser humilhado. Irmão, Saul vai passar por situações que Deus não queria que ele passasse. Irmão, Deus não escolheu o Saul para depois escolher o Davi, não. Deus escolheu o Saul porque Deus queria o Saul, mas o Saul não teve o cuidado que deveria ter em guardar todo o mandamento, em seguir toda a direção que Deus havia dado a ele. E agora o Saul, que foi escolhido como rei, agora vai ser rejeitado como rei, vai ser tirado de rei. Irmão, vai passar por coisas que não era vontade de Deus. Irmão, o que ele está passando com Samuel, irmão, não precisava passar, se ele tivesse tido o cuidado de guardar todos os mandamentos. Irmão, tem coisas que a gente passa porque não estamos tendo o cuidado devido, porque não estamos tendo o cuidado necessário em guardar todo o mandamento.
em seguir toda a orientação. Irmão, Deus tem falado, Deus tem dito, mas a gente não tem o cuidado de guardar, de obedecer, de seguir. E o que Deus quer fazer, o desejo de Deus na nossa vida, e muitas vezes não tem acontecido, porque Deus não quer fazer, não, Ele quer fazer. Ele te escolheu para fazer, Ele te ungiu para fazer o melhor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer dar realmente uma vida melhor. Mas, irmão, eu preciso ouvir, tendo cuidado de guardar, porque o desejo de Deus é me exaltar. Mais do que isso, exaltar a gente é levantar. Mais do que isso, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz. Irmão, Deus tem tantas bênçãos para te entregar. Irmão, Deus tem uma obra, Deus tem propósitos para cumprir. Mas, irmão, Deus espera que você tenha cuidado de ouvir a sua palavra. Deus espera que você tenha cuidado de seguir a sua orientação. Irmão, nós estamos passando por coisas que não precisaríamos passar, enfrentando situações que não era para enfrentar, porque não estamos tendo o cuidado que deveríamos ter. Estamos ouvindo, estamos até obedecendo, mas não com o cuidado devido, não com o cuidado que o Senhor espera. Irmão, Deus te escolheu, Deus veio até você para te exaltar e para derramar sobre a tua vida as bênçãos dele. Mas, irmão, Deus espera que você ouça a palavra com o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Irmão, será se nós estamos guardando os mandamentos? A gente está ouvindo, todo dia a gente ouve uma mensagem, a palavra, mas nós estamos tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos? Irmão, não tem coisas que Deus não quer que você passe. Irmão, tem sofrimento, tem lutas, que Deus não é plano de Deus para a sua vida, mas a pessoa acaba passando por estas coisas, porque não tem cuidado de guardar a palavra. Deus escolheu Saul, era para ele reinar, e depois dele o filho dele, depois o neto dele, e assim seria continuamente. Mas por não ter o cuidado em guardar toda a direção que Deus lhe deu, por não ter o cuidado de seguir toda a orientação, todo o mandamento, irmão, ele vai passar por coisas que não era a vontade de Deus. Ele vai ser perturbado, Saul, um demônio vai tomar conta da vida dele. Por quê? Porque não teve o cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor deu. Irmão, tenha cuidado, não é só ouvir, não, tenha cuidado de guardar o mandamento. Tenha o cuidado de seguir a orientação, irmão, de fazer o que Deus tem dito, porque foi Deus quem escolheu você, foi Deus que ungiu você, porque Deus quer abençoar, Deus quer fazer o melhor por você e quer te livrar do pior, mas é necessário que você pare para ouvir, com o cuidado de guardar todos os seus mandamentos.